poderosa, porém desprezada. De quem eu estou falando? Vamos ler o texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 13 até o versículo 18, para nós sabermos de quem nós estamos falando. Eclesiastes, capítulo 9, versículos 13 ao 18. A palavra do Senhor nos diz: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que muito me marcou. Havia uma pequena cidade de poucos moradores, e um grande rei a atacou e cercou, e levantou grandes rampas de ataque contra ela. Mas nela havia um sábio pobre, que livrou a cidade pela sua sabedoria. No entanto, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. Então pensei, melhor é a sabedoria do que a força, porém a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras logo são esquecidas. As palavras dos sábios, ouvidas com calma, valem mais do que os gritos de quem domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa até aqui. Senhor, nós te pedimos que pela sua graça, o Senhor fale conosco através da tua palavra, que é viva e que é eficaz. Nós acreditamos que toda a Escritura é inspirada por Deus e que elas podem nos tornar sábios para a salvação. Pai, torna-nos um pouco mais sábios hoje e que nós possamos, conforme o modelo de Cristo, crescer um pouco mais hoje para a glória do seu nome. É o que nós te pedimos graça. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre as nossas mentes, para que possamos receber a tua revelação. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa passagem, o pregador de Eclesiastes nos apresenta uma coisa que é muito poderosa, mas que ao mesmo tempo, infelizmente, é muito desprezada. E como vocês agora já leram o texto, você sabe que poderosa, porém desprezada, que é o título desse sermão, é uma referência à sabedoria. No versículo 13, o sábio diz que, enquanto ele observava essa realidade, essa vida debaixo do sol, ele encontrou um bom exemplo de sabedoria que o marcou bastante. E então ele conta uma história que nós não sabemos se é verídica ou não, de um grande rei que pertencia a um reino muito poderoso. E esse rei, ele edificou rampas de ataque, cercando uma pequena cidade que tinha poucos moradores, segundo esse texto. A pergunta é, que chance essa pequena cidade tinha de se defender desse grande rei? Porque o território da cidade, ele era pequeno. Os muros dessa cidade deviam ser muito baixos. Os poucos moradores da cidade não eram capazes de defendê-la. Os baluartes erguidos contra aquela cidade eram enormes.
A cidade estava completamente cercada por todos os lados. E a devastação do povo dessa cidade era apenas uma questão de tempo. No entanto, e nós não sabemos como, porque o texto não diz, um homem que é descrito como um pobre e sábio, ele foi capaz de livrar a cidade da destruição. E a única coisa que o texto nos diz é que ele fez isso através da sabedoria. Algumas traduções, e talvez a sua também diga, algumas traduções dizem que esse homem poderia ter livrado a cidade, mas a maior parte das traduções diz que ele a livrou de fato. Aconteceu, segundo a história. E essa observação, essa história que Salomão conta, fez com que ele chegasse a uma conclusão. Versículo 16, ele diz: melhor é a sabedoria do que a força. Versículo 18, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. E se você observar, a conclusão do sábio ela é muito lógica, observando a situação e a história que ele contou. Porque de um lado havia poder bélico, havia um grande rei, havia força, havia armas de guerra. Mas do outro lado tinha só uma pequena cidade, com poucos moradores, indefesa. Porém, nessa cidade tinha um único homem pobre e sábio. E quem venceu? A sabedoria. Quem venceu nessa história não foi a força. Quem venceu foi a sabedoria. E, portanto, de fato, como disse o pregador, como disse o sábio, a sabedoria é melhor do que a força. Essa história comprova o que já vinha sendo dito em Eclesiastes. Em capítulo 6, versículo 12, é dito: a sabedoria serve de defesa. No capítulo 7, versículo 19, é dito: a sabedoria torna o sábio mais poderoso do que 10 governantes numa cidade. No capítulo 9, versículo 11, é dito que a batalha não é necessariamente dos fortes. E essa história também confirma com o que diz o livro de Provérbios. Provérbios 21, 22 vai dizer: o sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. E Provérbios 24, 5 diz: o sábio é mais poderoso do que o forte, e o inteligente mais do que aquele que tem força. Por fim, irmãos, se nós observarmos esse texto atentamente, nós vamos descobrir que a sabedoria, além de muito poderosa, ela tem muitas outras qualidades. Versículo 13, ela é exemplar, porque ele diz: também vi este exemplo de sabedoria. Versículo 13 ainda, ela é marcante, porque ele diz: esse exemplo de sabedoria que muito me marcou. Que mais? Versículo 15, ela é protetora, porque essa sabedoria livrou a cidade da catástrofe, livrou a cidade da destruição. Versículos 16 e 18, ela é melhor, como eu já disse, que a força e do que as armas de guerra. Versículo 17, ela é valiosa. O versículo 17 diz assim: as palavras dos sábios, ouvidas com calma, valem mais do que os gritos de quem domina sobre os tolos. E a prova disso é que na história que Salomão conta aqui, enquanto o rei adversário, que gritava dando ordens aos seus guerreiros tolos, não foi feliz no propósito de destruir a cidade, a sabedoria do homem pobre, ouvida com calma, livrou a cidade da destruição. Então a própria história confirma
que esse provérbio de Salomão é verdadeiro. Porém, irmãos, apesar de descrever a sabedoria como poderosa, exemplar, marcante, protetora, melhor, valiosa, Salomão mostra que, no entanto, essa sabedoria foi posteriormente, depois que as coisas se acalmaram, depois que a cidade foi livre, essa sabedoria passou a ser desprezada, aos poucos ela foi esquecida pelos moradores dessa cidade. Primeiro, com o passar do tempo, o sábio foi esquecido. Versículo 15. Sim, a sabedoria desse homem livrou a cidade, mas olha o versículo 15 dizendo: no entanto, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. Segundo, a sabedoria deste homem pobre voltou a ser desprezada como era antes. Sim, a sabedoria desse homem livrou a cidade, mas o versículo 16 vai dizer: porém, agora a sabedoria do pobre é desprezada. E terceiro, em breve as palavras do sábio seriam esquecidas. Sim, a sabedoria do homem pobre livrou a cidade, mas as suas palavras, versículo 16, parte C, logo seriam esquecidas por todos. E talvez o desprezo e o esquecimento desse homem e de sua sabedoria sejam porque a salvação da cidade veio através de algo que não parecia extraordinário, não parecia fora de série. Porque a salvação da cidade veio através de alguém que era aparentemente desprezível, que era aparentemente improvável. Sim, o homem era sábio. Sim, a sabedoria dele era poderosa. Mas ainda assim ele era pobre e aparentemente insignificante para aquele povo. Sua condição humilde fez com que a sua sabedoria fosse menosprezada. E por que será que as coisas são assim em nosso mundo? Por que coisas insignificantes aqui são valorizadas? E por que coisas tão valiosas como a sabedoria no nosso mundo são desprezadas? Nós encontramos uma pista no final do versículo 18, que diz assim: mas um só pecador destrói muita coisa boa. A resposta para essa inversão de valores e poder destrutivo que nós temos é o pecado, Ou seja, assim como um único homem livrou a cidade da destruição pela sua sabedoria, também basta um único ser humano pecador para destruir muita coisa boa através da sua insensatez. E nós temos um exemplo bíblico bastante famoso. Quem foi que edificou o templo em Jerusalém nessa época de Salomão? Foi Salomão. Por isso que é chamado Templo de Salomão. Davi preparou tudo para que Salomão edificasse. E Salomão, com a sua sabedoria, edificou Jerusalém. Enfim, reinou sobre o povo. Só que o filho de Salomão, quem era? Roboão. E o que Roboão fez? Ele recebeu 2 tipos de conselho depois que quando ele assumiu o reinado de Israel. Um conselho era, olha, e esse conselho era dos mais velhos, dos mais sábios de Israel. Olha, cuida desse povo e eles vão estar com você. Não seja tão duro como seu pai Salomão foi. E aí Roboão, ele ouviu também o conselho dos mais jovens. Nada. Fala para eles que o seu dedo mindinho é mais grosso do que o lombo de Salomão.
que se Salomão castigou eles com açoites, agora eles seriam castigados com, esqueci o termo, escorpiões. Roboão tornou as coisas mais duras. E isso causou uma divisão. De 12 tribos de Israel, ele conseguiu perder 10. Houve uma divisão em Israel por causa da falta de sabedoria de Roboão. A verdade é que para construir algo, geralmente leva muito tempo. Mas para destruir algo é muito rápido. É muito fácil. Para edificar é difícil. Para edificar é com esforço, é com lágrimas. Mas para derrubar, basta desprezar a sabedoria. Basta desprezar a palavra de Deus. Basta desprezar a palavra de Deus ou a sabedoria de Deus revelada na palavra de Deus. O que nós aprendemos com esse texto? 2 lições eu quero trazer hoje. A primeira, é sábio não esquecermos do poder da sabedoria. É sábio não esquecermos do poder da sabedoria. Meus irmãos, a vida cristã é uma guerra com muitas batalhas. Porém, não uma guerra com rampas, com trincheiras, baluartes e flechas. Não é uma guerra contra pessoas de carne e osso. Não é uma guerra contra inimigos humanos. A sua luta não é contra o seu irmão. A sua luta não é contra a sua irmã. A sua luta não é contra o seu pai. A sua luta não é contra a sua mãe. A sua luta não é contra o seu filho, nem contra a sua filha. Sua luta não é contra a sua esposa, nem contra o seu esposo. A sua luta não é contra o seu patrão ou patroa. Nós fazemos guerra na vida cristã contra a carne. Nós fazemos guerra contra a nossa natureza pecaminosa. Nós fazemos guerra contra o pecado. Nós fazemos guerra contra a influência de um mundo mau. Nós fazemos guerra contra o inimigo das nossas almas. Nós fazemos guerra contra principados e potestades. Fazemos guerra contra todo pensamento que ousa se erguer contra o conhecimento de Cristo. A vida cristã é uma guerra. E como em toda guerra, nós precisamos de armas. Mas eu não estou falando de rifles, eu não estou falando de bombas, eu não estou falando de canhões, eu não estou falando de armas humanas. Mas eu estou falando de toda a armadura de Deus. Para nós guerrearmos na vida cristã, do que nós precisamos? Nós precisamos que os nossos lombos sejam cingidos pela verdade. Nós precisamos que o nosso corpo seja revestido da couraça da justiça. Nós precisamos que os nossos pés sejam calçados pelo evangelho da paz. Nós precisamos que a nossa cabeça seja protegida pelo capacete da salvação. E nós precisamos fazer uso do escudo da fé e da espada do Espírito. Sim, nós lutamos na vida cristã, mas nós não lutamos na força do nosso próprio braço. Nós lutamos na força do Espírito Santo, com as armas que Deus nos deu. Nós lutamos conforme a sabedoria que Ele nos concede e que é muito melhor do que a força. A vida cristã é uma guerra onde a gente luta com sabedoria, não com força. Ou se tem alguma força, é a força de Deus, não é a força do nosso braço. Maldito é aquele que confia em si mesmo. Maldito é aquele que coloca a sua confiança no seu próprio braço de carne, diz a palavra. 2 Coríntios 10, 4 e 5 vai dizer que as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra não são carnais, mas elas são sim. A sabedoria do homem pobre era o quê? Poderosa? Elas são sim poderosas em Deus
poderosas em Deus para destruir fortalezas, porque a sabedoria de Deus é mais forte do que qualquer coisa. Não existe nada que seja mais poderoso do que a sabedoria do Eterno. Nós lutamos com essa sabedoria, e essa sabedoria ela pode destruir fortalezas, ela pode anular os sofismas, os pensamentos que são contrários a Cristo, e ela é capaz de destruir toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. A sabedoria de Deus revelada na palavra, ela é poderosa para nos proteger ainda nos dias de hoje, para proteger o nosso coração, para proteger os nossos caminhos. Nós precisamos dessa sabedoria e nós não podemos lutar na vida cristã sem essa sabedoria. Ela é uma arma poderosa e muito mais poderosa do que qualquer bomba nuclear que você imaginar nos dias de hoje. Porque da mesma forma que a sabedoria do pobre livrou aquela cidade, a sabedoria pode livrar um indivíduo de péssimas escolhas. A sabedoria ela pode livrar uma família da destruição do lar. A sabedoria pode livrar uma sociedade do colapso. A sabedoria pode livrar uma igreja do engano e dos falsos mestres. Portanto, irmãos, uma vez que a sabedoria é mais forte do que a força, assim como nós investimos tempo para praticar exercícios físicos, nós precisamos investir tempo no livro que nos torna sábios para a salvação. Faz um cálculo você mesmo. Você não precisa me responder. Quanto tempo você tem gastado na academia e quanto tempo você tem gastado no livro que te torna sábio para a salvação? Fortaleça o seu corpo, não é pecado, isso é bom, isso é ótimo. Mas não deixe de fortalecer sua alma. Nós precisamos exercitar o corpo, porém sem deixar de exercitar a nossa alma. É por isso que em 1 Timóteo 4:7, parte B, o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, exercita-te na piedade. E aí ele vai dizer: pois o exercício físico é proveitoso para pouca coisa, mas a piedade é proveitosa para tudo, visto que tem a promessa da vida presente e da futura. A sabedoria de Deus, ela pode livrar eu e você de vivermos uma vida inteira cometendo os mesmos erros, tendo as mesmas atitudes egoístas e infantis. A sabedoria de Deus pode nos livrar, pode nos mudar, pode nos preparar para fazer escolhas mais piedosas na vida, escolhas que glorifiquem ao nome do Senhor. E eu quero te dar uma boa notícia aqui. Essa sabedoria está disponível. Porque Tiago disse assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá livremente. Peça, porém, com fé. Se tem faltado sabedoria para nós, e muitas vezes nos falta de fato, a atitude correta é: Senhor, me dê sabedoria. Senhor, o pecado internalizou uma tolice em mim que se manifesta de forma que eu faço coisas que eu não quero. Mas me dá sabedoria. Senhor, me ensina a lidar com os meus filhos. Senhor, me ensina a lidar com os meus pais. Senhor, me ensina a lidar com o serviço. Senhor, me ensina a lidar com os estudos. Senhor, me ensina a lidar com os problemas. Senhor, me ensina a lidar com os dias difíceis. Percebe o quanto a gente precisa dessa sabedoria? Nos seus dias mais difíceis, de que vai servir para você uma metralhadora?
de que vai servir para você uma bomba nuclear. Mas a sabedoria, ela é útil em todo o tempo das nossas vidas. Então a primeira lição que eu prego aqui hoje para vocês é sábio não nos esquecermos do poder da sabedoria. A segunda lição é sábio não desprezarmos a sabedoria. E é verdade que essa aplicação ela pode parecer muito óbvia. Porém, é necessária porque o nosso coração pecaminoso tem a tendência de desprezar a sabedoria e o conselho. De diversas formas e em muitas situações. Irmãos, porque muitas vezes a sabedoria vem em forma de instrução. A sabedoria vem em forma de correção. A sabedoria vem em forma de admoestação. E nós não gostamos de ser corrigidos, nós não gostamos de ser admoestados. Nós não gostamos de ter que admitir que estamos errados. E soma-se a isso o fator de nós estarmos em uma cultura que menospreza qualquer tipo de referência de liderança, de autoridade e de sabedoria. Por isso, no contexto da família, muitas vezes, nós desprezamos a autoridade dos nossos pais e a sabedoria que eles nos ensinam. Filhos que levantam a voz para os pais, como se isso fosse uma coisa normal. Desrespeitam. Gente, isso não é normal para o cristão. Provérbios 1, 8 e 9 vai dizer: Meu filho, ouve a instrução do teu pai, e não desprezes o ensino da tua mãe, pois serão como uma coroa de graça para a sua cabeça, ou colares para o teu pescoço. Talvez você não entenda muito seu pai e sua mãe quando eles vão te corrigir ou falar algo que não é agradável. Mas, via de regra, geralmente eles querem o seu bem. Eles querem o nosso bem. E a sabedoria que vem da boca deles, para nos instruir querendo o nosso bem, segundo o autor de Provérbios, ela nos enfeita, ela nos torna mais belos. Não despreze a sabedoria que vem através do ensino dos pais. No contexto da sociedade, muitas vezes nós desprezamos a autoridade e a sabedoria ensinada pelos nossos professores, mestres e superiores, patrões. Mas Efésios 6,5 vai dizer: Vós, servos, obedecei a vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo. E às vezes a gente coloca a culpa na nossa personalidade. Eu sou assim mesmo. Eu sou convertido, mas minha boca não é. Eu sou convertido, mas minha mão não é. Não pode ser assim. Brilhe na sua empresa, fazendo um bom trabalho e aprendendo a se sujeitar às autoridades que Deus colocou naquele lugar, que impedem que o lugar onde você trabalha seja uma anarquia, seja uma desordem. Então obedeça. Obedeça, aprenda com a sabedoria dos seus professores. Jovem, você que está estudando ainda, você que está fazendo faculdade, não vai dormir na aula. Não, eu vim aqui só para marcar a presença. Aprenda. Aprenda com a sabedoria dos professores, daqueles que dedicaram a sua vida inteira ao ensino. E uma vez eu encontrei um professor desanimado na escola, no ensino médio. Ele estava olhando para fora da janela com uma cara de tristeza. E eu falei para ele: tá tudo bem, professor? Ele falou assim para mim: olha, estaria se eu não tivesse dedicado a minha vida toda à educação, porque eu amo fazer isso. Mas eu chego aqui na sala de aula, eu vejo uma sala inteira desprezando e deixando eu falando sozinho. O meu sonho era esse, mas ele se tornou um pesadelo, porque a juventude despreza a sabedoria.
E aqui eu lembro que o relato desse professor me deixou muito pensativo sobre isso. No contexto da política, muitas vezes nós desprezamos a autoridade daqueles que foram constituídos por Deus para governar. Como foi dito aqui em alguns sermões atrás, Romanos 13:1 diz: todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. E eu acredito nisso, que às vezes Deus coloca uma autoridade ruim como forma de juízo contra a nação. E eu acredito que o Brasil está vivendo isso, de verdade mesmo. Acredito piamente que o Brasil está sofrendo o julgamento de Deus com a liderança que tem. No entanto, essa verdade que já foi ensinada está aqui. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo. E por fim, no contexto da igreja local, muitas vezes nós desprezamos a autoridade e a sabedoria ensinada pelos pastores que o Senhor constituiu sobre a igreja. Sim, o livro de Jeremias diz: darei pastores à igreja. É Deus quem dá pastores à igreja. É Deus quem constitui pastores na igreja dele. E Hebreus 13:17 vai dizer: obedecei a vossos pastores, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vocês, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Então, muitas vezes, a palavra pastoral ela é desprezada porque a mensagem do Deus Santo vem através de um pecador. Você olha para os vasos de barro e não para o ouro que está sendo oferecido pelo vaso de barro. Mas isso é pecado, segundo a Escritura. E em todos esses exemplos de desprezo pela sabedoria, eles indicam desprezo pelo próprio Deus e pela sua palavra. Porque foi Ele quem constituiu as autoridades na sociedade, na igreja, seja onde for. Romanos 13:2 vai dizer: por isso, quem se recusa a sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Como também já foi dito aqui, a única exceção que nós temos para desobedecer às autoridades que Deus constituiu, seja qual for, é o caso de uma autoridade exigir de você que você desobedeça a Deus. Nesse caso, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, a autoridade e a sabedoria final sempre é da palavra de Deus. Ninguém está acima da palavra de Deus. Ninguém está acima da sabedoria de Deus. E nós estamos vivendo em tempos difíceis, irmãos. Nós estamos vivendo em tempos em que nós abrimos a Bíblia, nós falamos no Espírito e no amor de Cristo Jesus. E aí pessoas que se dizem cristãs, que frequentam igrejas, elas desprezam e rejeitam a sabedoria de Deus. Rejeitam a instrução, o conselho, a admoestação e a correção do Senhor. E entenda, quando a correção ela é fundamentada na palavra, e ela é realizada no amor e no Espírito de Cristo, ela deve ser acolhida por aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Isso não é autoritarismo. É autoridade concedida por Deus. É uns aos outros. Foi Deus que mandou admoestar uns aos outros. Foi Deus que disse que nós deveríamos corrigir um ao outro em amor. Foi Deus que disse: falai a verdade em amor. No mundo é dito que você tem autoridade quando as pessoas te ouvem. No reino você tem autoridade quando você é fiel na doutrina e na prática. Mesmo que ninguém te escute. No reino é assim. Quando Jesus enviou discípulos para pregar, ele disse o seguinte: se ninguém ouviu o que vocês estiverem dizendo, sacode o pó da roupa de vocês e vá embora. Porque no dia final eu vou tratar aqueles que rejeitaram a minha palavra e o meu conselho com mais rigor do que eu tratei Sodoma e Gomorra. Ainda que ninguém escute, se você fala o evangelho para alguém, essa pessoa não é cristã, ela não escuta, ela não dá ouvidos, sacode o pó da sua roupa e vai embora, você fez a sua parte. Agora, se é cristã, segue o processo da disciplina eclesiástica.
Irmãos, Provérbios 3, 11 e 12 vai dizer: meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem Ele ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. E nessa hora a gente entende, né? Você que tem filhos, pensa nisso. Imagina você nunca repreendeu o seu filho, você fala: não, eu não quero que meu filho se sinta mal, então eu nunca vou repreendê-lo. Você estará destruindo o seu filho. Mas Deus nos ama e é por isso que Ele nos corrige. As pessoas que estão à sua volta, que você chama de amigos, seja quem for, se elas não te corrigem, elas não são seus amigos. Quem nunca discorda de você, desconfia dessa pessoa. Quem nunca faz um entrave com você, desconfie dessa pessoa. Porque talvez essa pessoa esteja mais interessada em seu bem-estar social do que com onde você vai passar a eternidade. A fé cristã é uns aos outros. A fé cristã é correção. A fé cristã é admoestação o tempo inteiro. Dos dois lados. De mim para você, de você para mim. De nós, é uns aos outros. São duas vias. E aqueles que são salvos em Cristo Jesus não ficam ofendidos com isso e nem podem. Porque esse é o Espírito de Cristo. Essa foi a ordem que Cristo estabeleceu na sua igreja. Eu quero ler outro texto de Hebreus 12, 5 a 11. Se você puder abrir. Esse texto é muito bom. Olha só, Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 11 diz o seguinte: já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como filhos. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo o que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Tem algumas versões que diz bastardos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, e assim viveremos? Pois eles, os nossos pais, nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Gente, você entendeu o que está escrito nesse texto? Deus nos disciplina para o nosso bem. 2. Para sermos participantes da sua santidade. Na ótica de Deus, Ele está fazendo a admoestação cooperar para o seu bem. E para que você cresça, para que eu cresça, para que nós cresçamos em santidade. Esse é o propósito de qualquer correção dentro da igreja, ou deve ser. Agora, se está sendo praticado fora desses termos, aí, pecado de quem está admoestando. Mas se são nesses termos, rejeitar isso é rejeitar o próprio Deus e a disciplina dele. Versículo 11. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ela têm sido exercitados. Quem aqui já recebeu uma admoestação e ficou super feliz e falou: gente, eu tenho uma notícia ótima para contar para vocês. Acabei de, enfim, ser admoestado.
Acabei de receber uma correção. Você conta como se fosse um aumento, né? Não. O texto diz, é motivo de tristeza em primeiro momento. No entanto, produz. Então, olha só, não olhe para a admoestação, olhe para o que ela produzir. Olhe para o propósito. Deus quer nos fazer crescer em santidade. E olha isso, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. E bem-aventurados são aqueles que amam a justiça. Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. Quem é filho de Deus aceita a disciplina de Deus. Do contrário, é bastardo, como diz esse texto. Quem não aceita a correção do Senhor, na melhor das hipóteses, é imaturo. Na pior, ainda é incrédulo, ainda não entendeu, ainda não se converteu. Por isso, é sábio nós não desprezarmos a sabedoria, como os moradores daquela cidade, que mesmo tendo sido salvos pela sabedoria daquele homem, eles esqueceram, eles desprezaram as palavras dele, passaram a desprezar aquele homem. Você que foi salvo em Cristo Jesus, eu tenho algumas perguntas para você. Como você tem tratado as estruturas de autoridade e sabedoria na família, na escola, na faculdade, no trabalho, na sociedade, na política e na igreja? Você tem valorizado ou você tem desprezado a sabedoria de Deus? Você tem valorizado ou tem desprezado a sabedoria do lar, enfim, dos mestres do mundo? Como você tem tratado a autoridade e a sabedoria da Escritura Sagrada? Qual tem sido a sua atitude diante da correção do Senhor? Você fica emburrado, muda sua atitude? Ou você fala, não vou mais ficar nessa igreja. Vou procurar uma que a mensagem é mais palatável, é mais açucarada. Mas onde não tem confronto, não tem santificação. Não tem libertação, não tem transformação, não tem redenção. Porque para haver redenção precisa ter consciência do pecado. E se as igrejas não estão mais pregando sobre o pecado, elas estão fechando a porta do reino para as pessoas. O que a gente faz? A gente fica emburrado e troca de igreja? Ou a gente se arrepende, abandona o pecado e prossegue na santificação daqueles que crescerão dia após dia sendo conformados na imagem de Cristo até o dia que esse Cristo se manifeste vindo sobre as nuvens do céu? Essa passagem termina falando do poder destrutivo da nossa natureza. Versículo 18. Mas um só pecador destrói muita coisa boa. Irmãos, basta um pecador. E como todos nós somos, todos nós temos esse potencial. Tem um pregador meio maluco aí que ousou dizer que a mulher tem um potencial demoníaco maior que o do homem. Gente, que vergonha. Um pastor público afirmando isso. Não. Eu e você e toda a humanidade temos o mesmo potencial destrutivo. Todos pecaram. Todos possuem esse mesmo potencial de destruir por causa do pecado que habita em nós. E o nosso poder destrutivo, ele se manifesta sem qualquer esforço da nossa parte. Você não precisa nem se esforçar. Nós temos essa habilidade inata de inverter valores, de estimar coisas desprezíveis e desprezarmos coisas excelentes, de amarmos nossas loucuras e desprezarmos a sabedoria. É por isso que a Bíblia diz que tudo aquilo que é elevado para os homens, para Deus, é abominação. E o resultado do desprezo pela sabedoria é a destruição de muitas coisas boas. Nós destruímos amizades, relacionamentos, famílias, carreiras profissionais e destruímos a vida quando nós desprezamos a sabedoria. Nós sempre temos o potencial de destruir tudo à nossa volta. O pecado fez de mim e de você tratores de demolição. Porém, reconheça essa verdade na mensagem do Evangelho.
Porque assim como um só homem pecador é, e em Adão foi capaz de destruir muita coisa, também um só homem santo e justo, também por causa de um só homem santo e justo, muitas coisas serão restauradas e muitos serão salvos dos seus pecados. 1 Coríntios 15, 21 diz: porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Se o pecado entrou no mundo e causou todo esse desastre que nós estamos vendo por causa de Adão, e nós sendo filhos de Adão, potencializamos e estamos dando continuidade, destruindo todas as coisas deste mundo, destruindo a criação de Deus. Esse Cristo que veio, ele veio para salvar a muitos, ele veio para transformar a muitos. No entanto, muitos também rejeitam essa salvação, porque ela não veio de forma extraordinária. Lembra do homem pobre? O pessoal esqueceu, porque ele era um homem pobre, desprezível, aparentemente. A sabedoria dele foi esquecida. O homem foi esquecido. Mas a salvação de Deus também veio ao mundo, não de forma extraordinária, mas por meio de um homem pobre, aparentemente desprezível. Um homem que nasceu entre os animais num estábulo. Um homem que cresceu em Nazaré. E Nazaré era tão ruim que o pessoal falava: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Um homem que foi criado pelo seu José e a Dona Maria, que foi desprezado pelos seus próprios irmãos, porque a Bíblia diz que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Por causa da sua aparência e simplicidade, muitos rejeitaram a sua sabedoria. Ele entra em Jerusalém, na sua grande entrada triunfal, montado sobre um jumentinho. E depois ele sobe o Gólgota com uma cruz nas costas. E é sacrificado como um bandido, sendo humilhado por todos, sendo zombado por todos. Isaías vai dizer que ele não tinha formosura nem beleza, que quando nós olhávamos para ele, nós não víamos beleza alguma para que o desejássemos. No entanto, irmãos, desse homem pobre e aparentemente desprezível, veio a salvação. O homem pobre de Eclesiastes livrou a cidade da destruição, mas o homem pobre do Novo Testamento, ele pode libertar pecadores dos seus pecados, da condenação, do inferno e da ira de Deus. É uma libertação não política, é uma libertação espiritual, é uma mudança de dentro para fora, é uma nova criação. Não é mudança de comportamento. Você pode disfarçar aqui, mudar seu comportamento. Mas o Evangelho não oferece mudança de comportamento simplesmente. É transformação do coração. E é por isso que a gente não traz apenas admoestações morais. Porque admoestações morais, a parte da graça de Deus, no máximo podem mudar seu comportamento. Mas o Evangelho de Jesus Cristo pode transformar o seu coração e o meu coração. O Evangelho é poderoso, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego. Esse é o poder de Cristo, esse é o poder do Evangelho. E esse é o poder do Espírito que passa a habitar naqueles que creem na obra de Cristo. Portanto, não despreze o sacrifício de Cristo. Porque Cristo, diz o Novo Testamento, é a própria sabedoria de Deus, o único capaz de nos libertar da nossa tolice destruidora. Você que ainda não foi salvo em Cristo Jesus, desvie os olhos de si mesmo hoje e olhe para a cruz. Olhe para Cristo.
Não olhe para as suas obras. Não olhe para o que você pode fazer de bom. Olhe para Cristo. Olhe para a obra dele, olhe para o que ele fez. É só isso que pode te salvar. Atos capítulo 4, 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Olha para Cristo, olha para a cruz. Ele pode te salvar. Você que afirma ser salvo em Cristo Jesus, eu quero te fazer uma pergunta: onde estão os frutos da sua salvação? Porque muitas vezes nós dizemos que somos salvos em Cristo, mas ainda desprezamos as palavras e a sabedoria dele. Mas como Deus disse através de João Batista, em Mateus capítulo 2, produzir fruto próprio de arrependimento. Olha o que Jesus disse para aqueles que dizem ser, mas não são: o machado já está posto à raiz das árvores. Aquele que não produzir bom fruto será cortada, aquela que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Ele traz na mão a sua pá e limpará a sua eira, limpará o seu celeiro, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que não se apaga. Não brinque de ser cristão. Quem despreza as palavras de Deus, no seu fruto está mostrando que não é cristão. Mas se você pertence ao Senhor, ame essa sabedoria, pendure ela no pescoço, leva ela com você, de dia, de noite, para onde você for. E você que verdadeiramente é salvo em Cristo Jesus, não se esqueça do poder da sabedoria e jamais a despreze. A graça de Deus vai te capacitar a não fazer isso. Porque o poder para nós vivermos da forma que Ele quer que nós sejamos está no Evangelho, está no Espírito, não está em nós, está naquele que habita em nós e que é mais forte do que o nosso pecado, é mais forte do que as nossas inclinações. Deus, o Espírito que habita em nós, Ele é mais forte do que o nosso poder destruidor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus é mais forte do que a morte, do que o pecado, do que qualquer coisa. E Ele tem força suficiente para te preservar até o dia final, sem deixar que nada arranque você das mãos dEle. Como vivem aqueles que são salvos em Cristo Jesus? Efésios 5, 15 e 16. Estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem toda oportunidade, porque os dias são maus. Assim como a sabedoria, irmãos, Jesus é poderoso, porém hoje também é desprezado por muitos. Mas haverá um dia que todos aqueles que desprezaram Jesus se dobrarão diante dele e confessarão que Ele é o Senhor. Mesmo que no estado de condenação eterna, confessarão sim. Mas nós, que fomos aceitos pela graça dEle, somos salvos em Cristo Jesus, vivamos como sábios e não como tolos. Não despreze a sabedoria de Deus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém.